27 de janeiro de 2014. Palmeiras vira e goleia Atlético Sorocaba em tarde de reestreia de Leandro e Valdívia. Com gols do zagueiro artilheiro Antônio Carlos, São Paulo bate Oeste no Morumbi. Cícero volta ao time titular do Santos e garante vitória do Peixe sobre o Ituano fora de casa. Sábado não foi dia do Corinthians. De manhã, Timão vê Santos ficar com o título da Copinha. À noite, São Bernardo derruba o Alvinegro em pleno Pacaembu. E ainda, Wawrinka surpreende e derrota Rafael Nadal na decisão do Aberto da Austrália. E os gols, muitos gols do final de semana no Brasil e no mundo. O Gazeta Esportiva está no ar. Olá, boa noite. Se o ataque não conseguiu balançar as redes, a defesa do São Paulo garantiu a vitória neste domingo contra o Oeste no Morumbi. Com grandes atuações do estreante Álvaro Pereira e do zagueiro artilheiro Antônio Carlos, o tricolor venceu a segunda no Paulistão. Veja os gols. Recolheu o Ademilson, foi bem, se mexeu bem, meteu o pé esquerdo nela, olha lá o gancho, a bola passou e é gol. Antônio Carlos, a cabeçada mortal do zagueiro São Paulino, camisa 4. Vem para a bola, para mais um tipo de córner para o time do São Paulo. Levantou, Antônio Carlos chegou. Gol! De novo pelo camisa 4, tricolor Antônio Carlos. Voltou exatamente ao Piauí. Aí ele levanta, ainda uma vez, passou de cabeça e gol. Gol do Oeste. Na marca dos 36 minutos. Fizemos um primeiro tempo, acho que normal, pelo time que nós temos. É obrigação nossa em casa ganhar dos times que vêm com menos estrutura, com menos investimento, então a obrigação nossa é ganhar. Fizemos isso, mas estamos muito longe de ser um time ainda. Pelo time que nós temos que criar muito mais e temos que fazer muito mais gols. Porque dá para fazer muito mais gols hoje, né? Aí depois, assim, no final é desespero, né, do adversário. Faz um gol, acredita que dá para ir para frente, vão tudo para frente e quase conseguiram empate, porque isso é do futebol. Quando você não dá chance, o cara não acredita, mas depois que você deu chance, eles acreditaram, né? Então, por isso que você no Morumbi, esse tipo de jogo, você tem que matar logo o jogo, porque senão pode complicar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Muricy Ramalho reclama com certa razão. Claro que você tem que considerar o fato de ser início de temporada ainda, a equipe não está 100% fisicamente, algo que só vai acontecer talvez na quinta, na sexta, quem sabe até na sétima. O tempo de preparação deveria ter sido maior, mas não é. E aí, mas também a questão de atenção não tem muito a ver com o condicionamento físico. A atenção vale em qualquer circunstância. E o São Paulo poderia ter matado o jogo, não o fez. Passou por um apuro no final, mas o que vale mesmo no final das contas é o resultado, Flávio. E vencer, na verdade, é o mais importante para o São Paulo. Já são 2 vitórias seguidas e dá um pouquinho de tranquilidade. Se a gente teve aquelas vaias no começo, na derrota para o Bragantino, os torcedores se lembrando do que foi da temporada passada, agora já muda de figura, embora o São Paulo não tenha conquistado nada ainda. 2 vitórias, mas que amenizam um pouco a possível crise que se instalou por causa da derrota de estreia. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O problema do São Paulo, ontem foi muito fácil o jogo até os 36 do segundo tempo. Quando o Oeste fez o gol, o time de São Paulo se apavorou, ficou assustadíssimo. Não sei por que motivo. Parece que não é a primeira vez que o time reage mal a uma adversidade, mas uma adversidade simples, né? Você está jogando com o Oeste de Itápolis no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, ou seja, você tem que se impor. Então, o São Paulo, de novo, demonstrou essa instabilidade emocional. Esse é um problema sério. Devagarzinho, o Muricy vai acertando o time. Deve acertar, daqui a pouquinho a gente fala mais disso. O Pabon, né, que não conheço bem esse jogador, mas é bem recomendado do futebol espanhol.
Enfim, vai se acertando, não é um elenco fabuloso, mas dá para o São Paulo fazer uma boa figura, pelo menos nesse primeiro semestre. Agora, se apavorar porque toma um gol do Oeste de Itápolis, ganhando de 2-0, isso realmente é uma coisa que precisa ser corrigida. Bela estreia do Álvaro Pereira, um jogador num outro nível de produção, acostumado a um futebol mais veloz, colocou um ritmo de velocidade bacana, foi uma contratação acertada do São Paulo. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o Paulistão. Até agora, qual equipe apresentou o melhor futebol no Campeonato Paulista? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos ou outra equipe? Flávio Prado. Audax. O Dax foi sensacional mesmo. Jogou legal. Agora, desses daí que estão colocados, o Palmeiras. E aí, Celso? Palmeiras. Palmeiras também, né? Eu também acho que é o Palmeiras. Resultado no final do programa de hoje. Agora, ontem o Palmeiras foi a Sorocaba enfrentar o Atlético, mas Verdão se sentiu em casa. Com presença maciça da torcida alviverde, o líder do grupo D saiu perdendo para os donos da casa, mas conseguiu virar o jogo e aplicar uma goleada. Em Sorocaba, o Atlético saiu na frente do Palmeiras. Everton apareceu no meio da zaga palmeirense e tocou na saída de Fernando Praz. 1-0. Aos 21 minutos, Marcelo Oliveira acionou o Wendel pela direita. Ele cruzou para Valdívia, que dominou e bateu forte para empatar o jogo. 1-1. Já na segunda etapa, Leandro recebeu dentro da área, deu um lindo corte no zagueiro Fabão e marcou um golaço. Gol da virada alviverde, 2-1. Aos 30 minutos, Marquinhos Gabriel recebeu o lançamento pela esquerda e encontrou o lateral Juninho, que não desperdiçou. O terceiro do Palmeiras. E depois de outra boa jogada de Marquinhos Gabriel, Wesley apareceu sozinho para empurrar para o gol. Final Atlético Sorocaba 1, Palmeiras 4. Mas você encontrou um time e daqui a pouco você vai ter trabalho para escolher. Mas isso é bom, né? Se nós continuarmos assim, todos querendo ver a parte coletiva do Palmeiras, isso é importante, que o talento deles realmente faz a diferença. É tudo o início, por mais que a gente está muito feliz, a gente sai muito satisfeito do jogo desse de reação. A gente sabe que a gente ainda continua com os erros, mas a gente é melhor ajustar com as vitórias do que um resultado adverso. A gente sempre fez um planejamento para ele ter uma sequência, né? Se ele puder jogar domingo, quinta e domingo, seria ótimo. Mas vou respeitar, né, os exames que a gente faz na terça-feira. É claro que o torcedor quer, o Valdívia quer, e eu fico como culpado de tudo isso, mas eu assumo porque é melhor ter ele 2 vezes por semana do que não tê-lo, e a gente sabe quando tem a diferença, o futebol que ele faz o torcedor realmente sorrir, brilhar, e a gente está carente, né, de craque, então a gente tem que cuidar bem dele. Palmeiras muito bem ontem, principalmente no segundo tempo. De novo aconteceu isso. Já no jogo contra o Linense, o Palmeiras teve o primeiro tempo ruim, no segundo tempo foi bem. E ontem foi muito bem, tocando muita bola. Valdívia voltou bem. Tá legal o Palmeiras. O Kleina está aproveitando bem o entrosamento do ano passado, acrescentou algumas peças, tem renovado o time, ainda falta estrear jogador. O Palmeiras teve tá no 86% de aproveitamento nos passes o Palmeiras. Legal. Tá bem o Palmeiras, tá legal. Começou muito bem o ano. E por hora, como fez a nossa enquete aí, até a opinião de todos nós, o Palmeiras é um time que está mostrando mais serviço, né? Tá sendo eficiente, tá legal. E acho, claro, que é começo de trabalho, mas não é ilusão o torcedor do Palmeiras pensar em título nessa temporada, não. Principalmente do Campeonato Paulista. Palmeiras tem condições, repito, tem uma base montada na Série B, que foi vitoriosa. Se a gente fizer um retrospecto, todos os times, grandes times que passaram pela Série B, fizeram uma boa temporada no ano seguinte. Foi assim o Vasco, foi assim o Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, num passado recente, e agora o Palmeiras. O Palmeiras tem tudo para repetir o que outros adversários, outros clubes fizeram na Série B, justamente por causa do entrosamento. Isso pesa muito quando você volta à elite. Em Itu, Santos e Ituano cumpriam o roteiro para um chato empate em 0-0. Até que Cícero teve a oportunidade numa cobrança de falta e não desperdiçou, mantendo o peixe na cola do São Bernardo, líder do Grupo C. Em Itu, o Santos demorou 91 minutos para conseguir balançar a rede do Ituano. Já nos acréscimos do jogo, Cícero bateu falta por baixo da barreira e contou com um desvio para fazer o único gol do duelo.
E ficou nisso, 1-0 Santos, placar final. O técnico Oswaldo de Oliveira ficou tão animado com o gol que exagerou fazendo sinal obsceno para a torcida local. Importante a vitória do Santos. No finzinho, o Cícero meio que achou uma falta no final. O Ituano jogou, na verdade era um jogo para empate, mas o Santos acabou conseguindo esse gol. A dúvida é se o Cícero permanece ou não no elenco. Mas é legal, aquilo que você falou, Celso, o time precisa ganhar para ganhar moral, para ficar com força, para ficar com consistência até para experiências lá na frente. Importante essa vitória, mesmo tendo sido, entre aspas, casual, né? O jogo caminhava para o empate efetivamente. Agora, o Oswaldo Oliveira é um técnico que eu respeito pelo trabalho dele nos clubes por onde passou, mas é desnecessário mostrar o dedo no meio para a torcida. Por mais que seja compreensível a irritação, o profissional ele tem que ter o equilíbrio emocional necessário. Ele é um treinador, ele é o comandante. Mas ele não pode fazer isso. Ele não pode ser tratado também de qual. Não é porque o cara é um cara famoso, porque ele tem que ouvir um monte de bobagem, um monte de imbecil. Porque também ele está mandando para imbecil, né? Sim, tudo bem. Só que esse tipo de conduta pode gerar numa violência ainda maior, pode gerar uma invasão de campo, pode causar uma situação. Eu acho que eu entendo o que você está falando. Se o cachorro latir para você, você não pode latir para o cachorro. Ele tem que manter. Ele latiu para o cachorro. Ele tem que manter a postura, a conduta. Ele se iguala a quem estava o provocando agindo dessa maneira. Ele latiu pro cachorro, é por aí. Por ser o comandante, realmente foi mal. Se puder evitar, é melhor. Claro, é passível até de punição. Eu, por exemplo, bloqueio. Eu, quando me encho, eu bloqueio. Então, bloqueio. Não vou ficar discutindo, né? Finge que não ouviu e segue a missa. Ganhou, não ganhou? Não tem que dar resposta para ninguém. Só valorizou aqueles que estavam provocando ele. Eu vou te bloquear no meu Twitter. Acabei de ter essa ideia, Flávio. Flávio? Você também. Eu? Vou bloquear você e o Flávio. Por que você vai me bloquear? Que injustiça. Você só fala besteira. E eu não fiz nada. E você não responde as besteiras. Essa é a minha linha de raciocínio. Eu não tenho o que responder. Tem que responder. Eu continuarei fazendo para outras pessoas. Quer dizer, você só não vai ver. No sábado, o Corinthians recebeu o São Bernardo no Pacaembu. E o time do ABC Paulista fez mais uma vítima na campanha 100% até agora no estadual. Venceu o Timão por 1-0 e impôs a primeira derrota em casa do Alvinegro na temporada. Apoia bem, hein? Apoia bem, Eduardo. Eric jogou pro meio, pegou de volta, olha o Eric na área. Atenção, tirou. Gol! Gol! Do São Bernardo. 2 minutos e 15 segundos de partida. Abre a contagem o São Bernardo. Eric Flores. Acho que a gente precisa melhorar muito a criação da jogada. Fizemos pelo lado bem nos 2 jogos anteriores, mas em determinados jogos o adversário vai fechar o lado. E nós precisamos ter a projeção do volante para ocupar o espaço, o aparecimento de 2 meias para compartilhar essa responsabilidade de criar, para não deixar para um jogador só, porque é mais fácil para o adversário marcar isso. E hoje isso ficou evidente. A cada jogo a gente melhora um pouco mais em algum setor e hoje foi uma atuação quase que perfeita, né? Da equipe. Uma marcação forte, enfrentando o Corinthians dentro da sua casa. A gente ouve muito por aí, o Pato tem sangue de barata. Para ele tá tudo bem. Se ele fizer o gol, ótimo. Se não fizer, também. Como é que você faz essa leitura do Alexandre Pato? Pelas declarações do pós-jogo do Pato, eu penso que ele não é tão indiferente a isso. Só que a pressão aumenta, a cobrança aumenta, e o que você não deve fazer nessa hora é transferir para os outros as responsabilidades que são suas. É um jogador de qualidade técnica muito alta, né? Mas essa qualidade técnica precisa estar a serviço da equipe, é isso que a gente tem que fazer. O Mano Menezes deu um recado para o Alexandre Pato. O Pato realmente questionou o fato de estar mais isolado, da bola não ter chegado. Pode até ter sido sincero naquilo que ele estava sentindo, o que não significa necessariamente que ele estivesse correto.
O Alexandre Pato foi uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. 40 milhões de reais. E o que você espera de um jogador com esse valor? Que ele resolva, que ele tome a iniciativa. E o Pato, desde que chegou ao Corinthians, ele não conseguiu justificar o valor investido. Nunca esteve à altura da expectativa que foi criada. E essa expectativa foi criada por quê? Porque ele é um jogador de talento, mas que não vive um bom momento. Então, se a bola não chega, ele faz chegar, ele dá um jeito, por isso ele é diferenciado. Ele tem que fazer a diferença e ele anda meio apático, não só no Corinthians, mas na seleção brasileira. Eu me recordo naquele amistoso, não me lembro exatamente contra qual seleção, ano passado, que ele e o Lucas tiveram oportunidade. E eu até fiz o seguinte comentário: com esses 45 minutos que eles jogaram fora qualquer possibilidade de disputar a Copa do Mundo. O Lucas e o Alexandre Pato, 2 jogadores de muito talento, mas que definitivamente não vivem um bom momento, Flávio. Há uma cobrança natural em cima do Pato, a torcida teve paciência e agora eu até entendo. Jogador com o porte, com o talento do Pato não pode ser tão pouquinho, tem que jogar bem mais do que vem jogando. E realmente é compreensível, sim, é o que você falou, é um investimento muito elevado e um investimento caro significa ganhar muita grana e significa também dar retorno. E ele não está conseguindo, não. O Mano, quando fala que ele tem que jogar por grupo, não adianta fazer aquilo que ele pode fazer sozinho, ter um belo domínio de bola, tem que jogar pensando no todo. Ainda dá tempo, acho que um jogador, pelo talento que ele tem, e não tem tanto jogador assim com esse talento no futebol brasileiro, ainda vale a aposta, mas ele precisa se ajudar um pouquinho. E o Mano falou que ele tem que ter responsabilidade, né? Pelo valor que ele custou para o Corinthians, ele tem que ter responsabilidade. Bom, a terceira rodada do Paulistão teve redes balançando em todos os jogos. No sábado, o Penapolense venceu o Rio Claro fora de casa por 1-0. Ontem, o Mojimirim, do Celso Cardoso, bateu o Linense por 2-1, também na casa do rival. Veja os gols das outras partidas. 15 de Piracicaba recebeu a Portuguesa e Danilo Sacramento marcou o único gol do jogo, gol da vitória do 15, 1-0. 1-0 também foi o placar da vitória da Ponte Preta sobre o Osasco Audax. Ademir fez. O Botafogo goleou o Paulista. Marcelo Macedo fez 1-0. O Wellington Bruno ampliou para a equipe de Ribeirão, 2-0. No segundo tempo, Davi Batista diminuiu aos 10 minutos. Davi Batista, de novo, agora de pênalti, deixou tudo igual, 2-2. Mas Afonso, aos 39 minutos, e Camilo, aos 41, deram números finais à partida. Botafogo 4, Paulista de Jundiaí 2. Outro time de Ribeirão que se deu bem foi o Comercial. Fora de casa, Chaves fez 1-0. Lincoln empatou para o Bragantino, 1-1. Mas Marcelo Toscano de falta e Rodrigo Jesus definiram o placar. Bragantino 1, Comercial 3. Campeonatos estaduais. Neste final de semana, a dupla Grenal fez bonito. O Paranaense viu o primeiro clássico da temporada. O atual campeão brasileiro estreou em 2014 com vitória. E no Rio de Janeiro, o final de semana não foi muito bom para o Flamengo e para o Botafogo. Já vascaínos e tricolores tiveram razões para comemorar. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Duque de Caxias. E o time do Duque de Caxias surpreendeu. Rodrigues fez 1-0, gol olímpico. Alex Terra de cabeça ampliou 2-0. A reação do Flamengo no segundo tempo começou com Alexandro aos 24 minutos. E Gabriel aos 27 definiu o placar. Flamengo 2, Duque de Caxias também 2. A Cabo Friense derrotou o Botafogo. Queninha fez 1-0 para o time de Cabo Frio. André Bahia empatou aos 27 do segundo tempo, mas Fabrício Carvalho definiu o placar. Cabo Friense 2, Botafogo 1. O Vasco goleou o Friburguense, 6-0. Destaque para Edmilson, que marcou 2 gols na partida. O Nova Iguaçu recebeu o Fluminense, que fez 1-0 com o Jean. Zambi empatou o jogo 1-1. Mas o argentino Conca e Wagner definiram o placar. Nova Iguaçu 1, Fluminense 3. Pelo Campeonato Gaúcho, Passo Fundo e Internacional, que saiu na frente com Ailon. Rafael empatou para o time da casa, mas Murilo garantiu a vitória do Internacional por 2-1. O Grêmio goleou o Aimoré, 4-0. Barcos, Bressan, Edinho,
e Kleber de pênalti fizeram os gols. Grêmio 4-0. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba venceu o Paraná 2-0. Denner e Thiago Primão fizeram os gols. Pelo Campeonato Mineiro, vitória do Cruzeiro sobre o RT. 1-0, gol de Ricardo Goulart de cabeça. E pela Copa do Nordeste, o Bahia derrotou o Vitória da Conquista. Anderson Talisca de pênalti fez um único gol do jogo, Bahia 1-0. Copa São Paulo de Futebol Júnior não adiantou a carga maior de ingressos para a torcida do Corinthians. Com o Pacaembu lotado, a garotada do Santos coroou a espetacular campanha na Copinha com a 8ª vitória em 8 partidas disputadas. Os meninos do Timão foram valentes e tentaram buscar o empate até o último minutinho, mas o Peixe resistiu. Resultado, o Santos é bicampeão da Copa São Paulo. Olha só, a bola ficou de graça. Vem o time do Santos, tem a chance de fazer o primeiro gol. A bola vai entrando, olha o gol, olha o gol. Gol do Santos! Diego Cardoso. A bola estava ali entrando, ele só deu o toque final para abrir o placar no estádio do Pacaembu, num vacilo da zaga corintiana. Olha só, na bobeira, vai pintar o segundo, Gol do Santos! Num vacilo enorme da defesa corintiana. Serginho amplia no estádio do Pacaembu. Lá vem Corinthians, tenta diminuir, conseguiu o cruzamento na falha da zaga, gol do Corinthians! Malcom diminui o placar no estádio do Pacaembu. Vai pegar a bola, vai apitar o final de jogo, termina! E o Santos é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma campanha impecável, 100% de aproveitamento. O Santos é campeão da Copinha. E aí é levantada a taça. Santos campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Festa santista no estádio do Pacaembu. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido, vencedor. Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos posse de bola boa, chegamos bem na frente, fizemos os gols. E no segundo tempo, a gente sabia que o Corinthians ia tentar tudo, colocou o menino colombiano lá ao lado do campo para espremer realmente nosso time, joga bolas aéreas. E é claro que após o primeiro gol, a gente ficou muito preocupado porque inflamou muito a torcida adversária, mas a nossa torcida continuou ajudando a gente até o final. E eu acho que o final contra o Corinthians no Pacaembu, você ganhar é porque tem que ter muito mérito. Foram 8 jogos, 8 vitórias, eu acho que o título não poderia estar em melhores mãos. Há uma campanha incontestável do Santos, né? Quer dizer, tem segundo ano consecutivo, vence a Copa São Paulo, já havia vencido outros torneios também na categoria. Tem bons valores, bons jogadores que, trabalhados com paciência e com muita calma, podem dar frutos para o Santos lá na frente no time principal. E o time do Corinthians também foi valente. Estava perdendo o jogo por 2-0, encontrou um gol. Esse Malcom é bom jogador. O Corinthians tem um bom lateral também, que vale a pena ser observado com um pouco mais de carinho. Lucão esse? O lateral direito? Então, eu acho que um bom jogador. Capitão ele, do time, o Malcom, né? Acho 2 bons jogadores. Tem um meia também, que é muito bom. Zé Paulo, exatamente. Tá tentando lembrar o nome dele aqui, o Zé Paulo. E o Corinthians foi digno. Estava perdendo o jogo para um time que era melhor, por 2-0, encontrou um gol e por muito pouco não conseguiu um empate que levaria para os pênaltis. Mas o placar final acabou fazendo justiça ao melhor time de fato em toda a competição.
O Santos ele tem o melhor custo-benefício de base do Brasil. Ele não tem uma estrutura razoável, não é sensacional. Talvez o Vitória da Bahia tenha um melhor custo-benefício, que o Vitória tem muito pouco, né, a oferecer, mas tem gente de uma competência impressionante para lançar jogadores. E o Santos da mesma maneira. O Santos não tem tanto frufru, tanto nhe, mas o que o Santos lança de jogador é um negócio impressionante. Pepinho é extremamente competente, está seguindo o trabalho do Claudinei, uma coisa muito bem feita. Agora tem só um pequeno detalhezinho. O fato de você, quando você ganha a Copa São Paulo, você ganhou a Copa São Paulo, só. Mas nada, isso não significa absolutamente nada. Desses jogadores todos que atuaram, seria ótimo para mim, para você, que todos subissem, fosse para o aproveitamento é baixíssimo. 1, 2, numa grande safra, 3. Estou falando dos dois times, tá? Essa é a média, esse é o normal. Então, o fato de ter vencido a Copa São Paulo é apenas um detalhe. Os jogadores que mantêm a humildade, o que é difícil, que parece muito puxa-saco, empresário e tal, mas calma, baixa a bola. Os jogadores do Santos ganharam só a Copa São Paulo, não é nada. A carreira mal começou. Então, sejam inteligentes e aproveitem isso. Não acho que são o máximo, que senão vocês vão ficar micados, como a maioria de ganhadores de Copa São Paulo também micaram durante a história. Vamos ver agora quais são os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Olá, olá, Michele. Nessa terça-feira, o Super Esporte está recheado de atrações. A gente vai conferir uma super matéria sobre o projeto de reforma do Morumbi, que promete cobrir o estádio, construir um estacionamento e fazer uma casa de shows dentro da arena. Nossa, quanta coisa, né? Vamos falar também sobre a preparação dos times para mais uma rodada do Paulistão, com destaque para o grande clássico de quarta-feira entre Santos e Corinthians. Espero vocês, então, amanhã no Super Esporte, meio-dia. Até lá. Isso aí, encontro marcado. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva. Pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazeteSportivaTV. E no Facebook, a página é facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um beijo pro Rafael Galvão, de Crateús, Ceará, que está assistindo Gazeta Esportiva, mas hoje assistindo Gazeta Esportiva lá de Fortaleza. Então, muito obrigada pela sua audiência e um beijo para você. Voltamos para falar do São Paulo, que neste final de semana anunciou o projeto para a cobertura do estádio do Morumbi. No evento, o presidente Juvenal Juvencio revelou que o meia Jadson deve deixar o clube. A reportagem é de Felipe Sboril. O São Paulo completou neste final de semana 84 anos de vida. Data especial que merece festa, com bolo e parabéns. Para comemorar, a diretoria resolveu reunir os associados para divulgar detalhes da nova cobertura do estádio do Morumbi. Serão 460 milhões de reais investidos na cobertura do estádio, estacionamento exclusivo e em uma casa de shows para 28 mil pessoas. Orgulhoso, o presidente Juvenal Juvencio alfinetou o rival Corinthians e os demais estádios da Copa. Na reforma do Morumbi, não vai ter dinheiro público. Vai custar zero o poder público. Zero para o sócio. É a iniciativa privada que vai bancar. Então, na hora em que o governo despende milhões ou bilhões, aqui no São Paulo se propõe uma obra contemporânea em que não se gasta nada. No futebol, apenas 2 reforços chegaram para 2014. Os laterais Luiz Ricardo e Álvaro Pereira. Só que quem está insatisfeito pode sair. O presidente Juvenal Juvencio justificou o baixo investimento em jogadores para esta temporada e ainda confessou: Jadson não está feliz no São Paulo. Você vai vender o Jadson? Eu vou. Vai? Vou. Estou esperando aí conversando para ver se é possível. É o Botafogo? Não, é fora do Brasil. No Brasil não tem dinheiro. No Brasil não tem dinheiro. Tem que compensar o investimento que o São Paulo fez, né? Ele foi muito bem conosco, marcou o gol, foi bem. Mas agora está querendo ir. Ele conversou com o senhor, pediu para sair? Não pediu.
mas quer sair, são as demonstrações e não temos nada contra isso. Bom, daqui a pouquinho mais notícias do São Paulo para você. Corinthians, depois da primeira derrota na temporada, hoje o Timão voltou aos trabalhos de olho no clássico com o Santos e o Esboril acompanhou. Oi, Michele, um abração para você e para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. Na tarde desta segunda-feira, a equipe do Corinthians se reapresentou depois da primeira derrota na temporada, sábado, contra o São Bernardo no estádio do Pacaembu. Até quarta-feira, clássico contra o Santos na Vila Belmiro, o técnico Mano Menezes vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter que acertar o ataque, o meio-campo, até porque no jogo de sábado, Alexandre Pato andou declarando que a bola não chega para ele. Provavelmente, Paulo Guerreiro e também Romarinho devem voltar à equipe titular para esse jogo. Nos bastidores, a rivalidade já começou a aflorar, com o técnico Oswaldo de Oliveira dos Santos declarando depois da vitória contra o Ituano que o Corinthians tem ampla vantagem na tabela do Paulistão. Isso porque jogou no sábado e o Santos no domingo. Teoricamente, teria um dia a mais de preparação e de descanso para os jogadores. Por aqui, ninguém por enquanto quis comentar esse assunto, mas a semana promete, com esse clássico na quarta-feira, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Um abração para você, Michele. Um abração para você também, Felipe Esboril. E olha, depois da terceira vitória seguida na temporada, só os reservas, do Palmeiras foram a campo na academia de futebol nesta segunda-feira. E o Jonas Campos tem as notícias. Ano de centenário com 100% de aproveitamento até o momento. Fase boa, 3 jogos e 3 vitórias no Paulistão. Ontem, goleada com direito a gol do chileno Valdívia e do atacante Leandro, no primeiro jogo de ambos na temporada. Nesta segunda-feira, eles e todos aqueles que foram titulares contra o Atlético Sorocaba ganharam folga e não treinaram. Fernando Praz e Lúcio até apareceram, mas a atividade foi voltada para os reservas, que vieram a campo para um jogo-treino contra o Nacional da Vila Vivaldi. Marquinhos Gabriel, Mendieta e Felipe Menezes, que entraram bem no jogo de ontem, participaram normalmente. E o técnico Gilson Kleina aproveitou para observar o elenco e buscar variações na equipe. Mas a grande novidade do dia ficou por conta da presença do recém-contratado Bruno César, que esteve aqui na academia de futebol e realizou suas primeiras atividades como jogador do Palmeiras. O meia, que estava no futebol árabe, passou pela sala de musculação e depois veio a campo para uma conversa com os preparadores físicos e a tradicional corridinha em volta do gramado. Ele deve ser apresentado oficialmente nesta terça-feira. É o 8º reforço de um Palmeiras que começa o ano do centenário leve-leve, como se fosse uma criança. Voltamos a falar do tricolor, já que estamos vendo aí as notícias do mundo esportivo, o Luiz Henrique Gurian vai trazer agora as novidades do São Paulo, direto do CCT da Barra Funda. Ok, Michele, vamos então de São Paulo, que na reapresentação mostrou boas notícias. Olha, já treina o Jadson, o Rogério Ceni, treina também o Lucas Evangelista, todos esses jogadores, quem sabe, já contra o Rio Claro nesta quarta-feira, 10 da noite, no Morumbi. Agora, certo, está aqui o zagueiro que marcou o maior número de gols desse grupo de zagueiros do time do São Paulo. 24 jogos, 7 gols. Tô aí. Sempre tentando ajudar, da melhor forma possível. Claro que ainda temos muita dificuldade nos jogos, então acho que a bola parada sempre pode ser um diferencial para a gente. A gente vem treinando bastante isso e vem dando certo. Dificuldade física, dificuldade de entrosamento, dificuldade porque é um reinício de temporada, a coisa da concentração, o campeonato ainda não pegou. Mas a parte física, A gente sabe que a maioria desses times que vem jogando contra a gente já está treinando há bastante tempo, já tem um grupo formado. Até todo mundo fala isso, dessas equipes que começaram um pouco depois, mas realmente, claro que pesa um pouco, ainda mais com o calor que vem fazendo, fica um pouco mais difícil. Agora o joguinho é à noite, Não vai tão calor assim 10 da noite, mas a temperatura vai estar alta e é o Rio Claro que se tem pouca informação. Realmente ainda não paramos para conversar, o professor deve fazer uma análise amanhã.
E o bom é que a gente tem que pensar no nosso time primeiro e o pessoal está voltando, né? Uns estavam aí adquirindo a forma física, outros voltando de lesão, então acho que com o grupo completo a gente fica sempre mais forte. E 2 coleguinhas novos nos próximos dias, o Darlan Pagon, que fez 26 anos agora na última sexta-feira, deve ser apresentado até oficialmente lá pelo comecinho da semana, no final dessa, e o Souza que chega do Grêmio. Bons jogadores, o Souza eu posso falar mais de jogar contra, né, há bastante tempo, mas tá bom, vendo gente para nos ajudar, claro, é importante, acho que temos um grupo pequeno, e isso vai dar muita qualidade pra gente. Obrigado, parabéns pelos gols e sucesso nesse campeonato aí, que com vitórias que se constrói a tranquilidade, né? É verdade, tá? Claro que no dia a dia fica melhor e até para jogar você se sente mais leve. Atenção ao ataque, se não meter gol, tô aqui. Não, o negócio é defender. Claro que se puder ajudar de alguma forma, eu fico feliz. Tá certo. Muito obrigado então, Antônio Carlos, zagueiro artilheiro do time do São Paulo, nas imagens de Samuel de Almeida. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o São Paulo aqui para a TV Gazeta. Bom, e a gente está chegando ao final do Gazeta Esportiva. Antes queria destacar, um triste destaque, diga-se de passagem, Flávio, que está acontecendo na Portuguesa. O Ministério Público tem grandes indícios de que alguém na Lusa recebeu propina, veja só, para que o jogador Everton fosse escalado de maneira irregular. Quem será, hein? E hoje o seu Elídio Lico, que é o atual presidente, não era a época, disse que desconfia de 2 funcionários. Se isso for confirmado, para mim é tão grave que corrupto, ou seja, no caso, alguém da Portuguesa, e corruptor devem ser banidos do futebol e os times têm que cair de divisão. Sim. Então, por exemplo, não é só a segunda, não, tem que ir para a terceira divisão, quarta, lá para longe. Claro, então, alguém pagou. Se tem corrupto, obviamente, aquilo que eu estou falando desde sempre, não foi por acaso. Alguém tinha um interesse. Alguém, né? Isso pode ser qualquer um, pode ser CBF, STJ. O STJD parece que é o seguinte, me dê o produto que eu executo. E aí começaram a funcionar. Uma semana antes já sabia que um dos 2 times do Rio de Janeiro cairia, ou os 2. Então, mutreta. Isso existe no futebol, lamentavelmente. Máfia do apito só não. Tem máfia dentro dos clubes também. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Até agora, qual equipe apresentou o melhor futebol no Campeonato Paulista? Deu Palmeiras. Aí, Flávia, a gente acertou 58% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, às 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Jornal da Gazeta com novidades. E a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Um abraço. Tchau.